Fala, galera! Mais uma vez aqui com vocês para nossa live de quinta, diretamente dos estúdios da WeGo. Muito obrigado pela audiência, uma alegria estar com vocês aqui novamente. Obrigado a vocês que estão chegando, muito obrigado a você que já nos acompanha. Todas as quintas-feiras, sempre a partir das 20 horas, né? A gente sempre aqui trazendo um convidado mais que especial para aquele bate-papo descontraído, sempre para a gente falar de temas que estão ligados aí à transformação digital, investimentos, startups e todo o universo do empreendedorismo e inovação. Convido a você que perdeu alguma das nossas lives, né, ou que queira aí eventualmente rever algum dos nossos conteúdos, sempre um conteúdo educacional que a gente faz questão de trazer para vocês, tá certo? Que se inscreva lá no nosso canal do YouTube, né, onde fica tudo gravado e disponível para você. Que nos acompanha e nos prestigia com a sua audiência, né? Hoje nós temos um amigo, um brother mais que especial, um grande parceiro do ecossistema. Vou falar aqui com o Anderson Palma, ele que é VP de Performance e Growth na Suno Research. E ele também é founder da Growth Labs, intitulada aí o primeiro laboratório de marketing do Brasil. O Anderson, além de comandar o marketing numa das maiores casas de análise financeira do Brasil, também é mentor de programas do Founder Instituto Campinas, onde a gente teve a oportunidade de estar junto em novembro do ano passado, e da ACE também, Startups. Também teve uma importante passagem como Growth Hacker na Superlógica, ele vai contar isso para a gente, tintim por tintim. Mas antes eu quero lembrar a você que a WeGo é um hub de inovação. E o nosso propósito é ajudar empreendedores a transformar ideias em negócios de sucesso. Através dos nossos 4 pilares, né, ajudamos aí com os nossos programas de aceleração e ajudar a identificar empreendedores, aí selecionamos ideias e startups que possam ser validadas, né, ajudamos aí no passo a passo na jornada de construção desses negócios escaláveis. Pelo nosso pilar de educação, ofertamos mentorias, cursos, hackathons e outros eventos de evangelização, inclusive essas lives que você está assistindo aqui, né? Tudo sempre ligado ao Startup Mindset e ao empreendedorismo de inovação. Também ajudamos as empresas na sua transformação digital através dos programas customizados de inovação aberta e também na cultura do intraempreendedorismo. E, por último, nosso braço de investimento, nós conectamos as startups, né, do nosso portfólio e também de outros portfólios, a outros investidores. E também participamos de algumas startups como Venture Builders aí, né, muitas vezes co-investindo. Você pode se conectar através das nossas redes sociais e fica aí também o convite para você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Siga-se nas nossas redes sociais. E eu vou chamar aqui já o meu brother Anderson, que já está aqui comigo, deixa eu ver, cara. Fala, meu querido, como é que você tá? Tudo bom, Anderson? Como é que você tá, Feijó, beleza? Maravilha, melhor agora, com uma personalidade tão ilustre como você aqui com a gente, meu amigo. Seja bem-vindo. Sempre uma alegria. Aliás, deixa eu começar aqui te dando os parabéns, que ontem foi seu aniversário, né? Foi sim. Eita, parabéns, meu amigo. Que jornada maravilhosa. Obrigado. Ainda bem que a gente só comenta a data e não fala do ano, né? A gente não pergunta a idade aqui. Eu ainda tô aqui com meu cabelinho branco, que eu pinto ele, faço as luzes inversas, sabe? Para parecer que eu dá um pouco mais de respeito, mas minha carinha é de mais jovem aí. Como é que você tá, meu amigo? Tranquilo? Maravilha? Ótimo. E contigo? Muitas coisas. Maravilha, show de bola. Bastante mudança por aqui também, né? Seguindo em frente com esse nosso projeto aí. Vamos ver se agora, nesse quarto trimestre do ano, né, a gente consegue arredondar. Temos rodado nossos hackathons, nossos programas de aceleração aí, tem sido muito bacana. E, sobretudo, ter recebido pessoas como vocês aqui, sempre é uma grande honra, né? Sempre muito bacana, né? A gente conseguir uma audiência. Prazer estar aqui com você. Obrigado, meu querido. A última vez que nós nos vimos pessoalmente foi, acho que lá foi no Founder, né? Quando a gente estava acelerando o Top Salão, né? A minha startup lá, e a gente conversou um pouquinho, e você já estava lá conduzindo, falando um pouco de Growth Hacking, você estava falando da Growth Labs, e agora você está aí à frente da Suno Research.
Eu queria que você, para se apresentar aí, conta um pouco da sua história. Acho que a maior parte da nossa audiência aqui está aqui porque você está aqui com a gente, acho que bastante gente te conhece, mas é bom que você conte um pouquinho da sua trajetória aí e fala um pouquinho também da Suno aí, fica à vontade, a palavra é sua, de vez em quando eu vou te interrompendo aqui, a gente vai bater. Tranquilo, tranquilo. Cara, eu trabalho com comunicação aí já faz um tempasso, né? Para a gente não falar muito em tempo de serviço aqui. Mas não entrega, né? Desde 2000 eu trabalho com comunicação, e por comunicação estou falando de tudo, né? Desde departamento de atendimento, já trabalhei com suporte, já trabalhei com vendas. Então, assim, antes de trabalhar, inclusive, com marketing, eu já trabalhei com outros aspectos aí da comunicação. E para mim foi bem legal. Eu sou publicitário, né, de formação. Me formei lá em 2004, faz tempinho também. E antes disso, cara, eu já fiz outras coisas também. Depois disso, eu já fiz outras coisas meio malucas. Uns 50 quilos atrás, já joguei bola, por exemplo. Não sei se você foi jogador de futebol, é isso? Jogador, né? Eu fui profissionalizado lá. Canetaram o negócio, tinha lá, acho que eu tenho até agora, até hoje, aqui em algum lugar deve ter escondido aqui o contratinho, coisa mais linda. Mas, o logo da CBF e tudo, né? Mas a realidade é que eu não era muito bom, não, cara. Não, mas isso aí a gente não conta. Coisa que está no passado, deixa o pessoal investigar. Isso aí, tem que falar. Eu era o cara que só cumprimentava, então eu era centroavante. Eu só chegava lá perto e fazia gol. Mas a real é que eu era meio grosso mesmo, então acho que o futebol tá melhor assim sem mim. Mas você não só jogou bola, mas você foi técnico também, é isso, não? Eu fui técnico quando eu joguei bola quando eu era novo, né? Depois eu parei, aí eu fui fazer faculdade, trabalhar e tudo, porque futebol é trabalho, né? Futebol é diversão. E aí, não, tem uns amigos meus que estão parando de jogar agora, né? Eu joguei com uma galera muito boa, né? E eu falo esse tipo de coisa assim, o pessoal fica, revoltado, né? Como assim, minha profissão? Isso é trabalho, pô. Mas um tempo depois, né? Bastante tempo depois, eu acabei indo morar fora, eu morei no exterior, e lá eu acabei jogando também um pouquinho para um time que era um time semi-profissional, né, chamado UCD, e um tempinho depois eu também fui técnico de um outro time, que era um time também semi-profissional, mas mais para amador, mas que foi muito legal, foi uma baita experiência legal, disputava lá, seria uma série A3 aqui no Brasil, mas foi bastante bacana. E uma coisa legal é que, assim, quando eu falo de semi, é porque é semi mesmo, a galera, todo mundo trabalha durante o dia no seu emprego normal, e aí à noite vai lá treinar, sabe? E é engraçado porque eu trabalhava, por um bom tempo eu trabalhei como segurança em um banco, lá em Dublin, na Irlanda, né, onde eu estava morando. E no mesmo banco onde eu trabalhava como segurança, o caixa que trabalhava comigo jogava comigo no time, mas ele era da seleção da Irlanda de futebol. Então o cara trabalhava durante o dia comigo assim, normal, e depois à noite a gente ia treinar, eu vi o cara o dia inteiro. Mas era uma coisa maluca, o cara estava na seleção, né? Ele era centroavante também, o cara estava na seleção da Irlanda, que é o Conor Shamon, e olha que maluquice, né? Você encontra o cara no dia, lá no Teller, né? Então, é uma realidade diferente, né, de Brasil. Meu pai jogou bola também, né, e a gente falava muito isso, né, que a diferença da maneira como o futebol é tratado na maior parte dos países é diferente do Brasil, né? O Brasil aqui tem muito dessa questão da profissionalização, e o cara só faz isso, né? Mas em muitos países da Europa, eu acho que do leste europeu ali, tem um pouco dessa questão de você trabalhar e jogar bola também, né? Gostam disso, tem essa paixão pelo amadorismo, né? Uhum. Na Irlanda mesmo é uma coisa meio estranha, eu acho, porque eles têm os jogos deles, além dos jogos ingleses, né? Como é o caso do rugby, do futebol. Sim. Eles têm os jogos deles, os jogos gaélicos, e ninguém é pago. Eu também tinha o contato com essa galera, às vezes, até num desses bancos que eu trabalhei também tinha um pessoal que jogava, ia lá e o cara fazia aquela final, o estádio lotado, 100.000 pessoas no estádio. No dia seguinte, o cara tá cheio de arranhão lá trabalhando como contador, sabe? Aquela perna engessada, né? É muito estranho.
estranho. Mas é uma coisa bacana, acho até. Paradigmas, né? Culturas diferentes, né? São muito diferentes. E lá, na Irlanda, também eu acabei trabalhando, foi lá que eu conheci o ambiente de startup, né? Durante o dia eu trabalhava numa startup lá chamada CoinSpan. Isso, para mim, foi o que abriu mais os olhos. Eu acabei conhecendo, né? Na verdade, mais ouvindo falar a respeito Que de ano que growth. foi isso, Anderson? Só para a gente ter uma ideia de noção de cronologia aí. 2008, 2009, 2010. Vamos falar aí, 10 anos, 10, 12 anos atrás, então, o seu primeiro contato com o universo das startups, a primeira relação com esse Sim. empreendedorismo de inovação. Com mais ou menos empreendedorismo, mas assim, ninguém chamava de startup. Não chamava. Então, era uma coisa. Lá os caras já falavam, né? Só não, é uma startup. Tá. A gente está começando aqui, o objetivo é o crescimento, a gente quer aumentar, quer avançar. Show de bola, mas eu não entendia nada, na verdade. Eu achava que estava tudo ok, era normal, mas não era, né? Não era não normal, mas não era uma coisa habitual, né? E eu acho que eu tive bastante sorte, né, de conseguir trabalhar numa empresa bacana, que estava com um momento de crescimento legal, e que estava começando naquele momento, né? Então eles começaram já a toda. A cultura da empresa já era aquilo que a gente vê hoje no universo das startups. Ou ele carregava um pouco daquele ambiente empresarial mais tradicional? Era muito informal. Informal, né? Muito informal. Sim. E assim, até a questão de onde você vai trabalhar, né? Porque às vezes eu trabalhava de um café, às vezes eu trabalhava de um local fixo, às vezes eu trabalhava de casa, não tinha muito essa, né? E eu trabalhava muito com... Eu não fazia só marketing, eu fazia vendas também, inclusive pessoalmente. Muitas vezes eu tinha que visitar cliente, muitas vezes... Então, assim, é aquele negócio, não tem. Veste o chapéu que precisar no momento que precisar e sai, e faz. Startup mindset, visão empreendedora mesmo, quer dizer, trocou chapéu, trocou de atividade e tem que produzir resultado, é isso aí. É isso. Bacana. Então, lá que você começa essa brincadeira aí, né? E aí você começa realmente a trabalhar. E como é que você... depois eu quero que você fale um pouquinho sobre o assunto, mas como é que você, de alguma forma, chega para esse mundo do growth hacking, né? E depois você vai contar um pouquinho aí do marketing criativo, tal. Como é que você transita nessa? Como é que você sai do marketing tradicional? Como é que você sai das atividades de criação, enfim, e cai no... Quando que você depara, né, exatamente com esse termo, né? Hoje eu acho que não foi um momento, tá? Eu ouvi falar ainda quando eu morava em Dublin a respeito disso. E eu lembro de ter lido um artigo de um cara chamado Andrew Chen falando sobre growth, né? É um artigo que ficou super famoso depois, mas a real é que eu olhei aquilo e para mim eu pensei, nossa, quanta bobagem, né? E aí muito tempo depois, não tanto, na verdade, algum tempo depois, já aqui no Brasil, em 2011, eu estava com uma agência. Eu voltei para o Brasil, minha esposa ficou grávida da minha primeira filha, e a gente resolveu ter a filha aqui no Brasil, né? Até porque não ia ter nada, não ia ter direito de cidadania, a gente falou, vamos ficar aqui longe da família, vamos embora para o Brasil, voltando. E aí, quando a gente estava aqui, eu assumi uma parte numa agência de publicidade, super tradicional, aquela história de 360, a gente foi crescendo e foi alcançando assim, resultados legais, a gente pegou clientes muito bons, eu tinha Itaú Financiamentos no portfólio, eu tinha Decathlon, eu tinha um braço da Shell para vídeos. Então, assim, a gente tinha um monte de cliente legal. E o que eu via, por outro lado, é que as coisas não funcionavam também, sabe? Então, a gente apanhava muito, mas muito por falta de processo. E a gente já estava nessa época, acho que com coisa de 30 funcionários, né? E eu olhando aquilo, eu falando, caramba, mas será que eu preciso engessar tudo, fazer as coisas rodarem? Será que não tem um jeito melhor? E aí eu comecei realmente a buscar maneiras de fazer isso. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre metodologia ágil, né? Sobre growth, aí acabei me deparando um pouquinho mais sobre isso também.
Mas, assim, na prática, né, o que aconteceu basicamente foi a necessidade chamando, né? Então, você tem que se virar para conseguir fazer o que você precisa fazer da melhor forma possível, com o menor custo possível, sabendo que você tem que vestir um monte de chapéu, porque qualquer pequeno empresário, seja uma startup ou não, tem que fazer isso, né? Então, Mas a questão quando a gente fala do growth, né, também acaba sendo um termo mais recente, né, mais contemporâneo um pouco, né, por mais que a gente... 10, né? E eu acho que muito ele vem também, ele nasce, né, me corrija se eu estiver errado, mas em função da evolução tecnológica que as ferramentas, que as redes, que as ferramentas que acabaram trazendo, né? Mas eu posso falar, Feijó, que eu acho que não, cara. Eu vou te dizer por quê. A mesma modelagem que você tem hoje em growth, ela existe desde Descartes. Tá, legal. Tá? É metodologia. Não tem nada de novo, cara. Nada de novo. O que aconteceu com o growth especificamente é que alguém que é o Sean Ellis, é um cara foda, e ele embalou isso, entendeu? Ele empacotou. Mas ele fez, assim, óbvio, né? Ele tem seu mérito também. O cara, ele é fera demais. O cara fez o WordPress crescer, Dropbox crescer. Não é qualquer um. Então, ele usou aquela base que ele descobriu que funcionava para ele. Mas o que está lá dentro, se você pegar o livro do Hacking Growth, que eu tenho aqui, tem em algum lugar aqui, se você pegar aquele livro, você vai ter uma noção muito boa de como funciona esse processo. Mas dificilmente você vai conseguir pegar e executar, sair executando. Tá. O que você precisa para sair executando? Você precisa entender outras coisas. Tipo, você precisa entender como que funciona uma empresa, você precisa entender como a cabeça das pessoas funcionam, você precisa entender como processos funcionam, né? Então, assim, é muito difícil você sair só, né, no hype do growth e falar, cara... Sim, vou operar essa ferramenta. Entendeu? Tá. Isso eu acho complicado. Mas quando você traz essa questão, né, de toda a sensibilização, inclusive psicológica, psíquica, tal, né, que você remete lá a Descartes, né, eu entendo que você está falando de uma maneira mais, do seu ponto de vista conceitual, né? De alguma maneira, as ferramentas atuais, elas não permitem, a tecnologia em si não é um elemento que permite a escala, coisa que não tinha antes. Ah, sim, mas... Não, sim, com certeza. Isso aí não tem nem discussão. Mas acho que um ponto muito importante, Feijó, é que a escala, ela era possível antes também. Tá. Né? Só que assim, ela dava muito mais trabalho. Se você não tivesse um diploma de Stanford, né, sei lá, nos anos 60, 70, 80, você não ia conseguir fazer um negócio crescer. E além do diploma, você tem que ter um monte de dinheiro para colocar junto e fazer as coisas acontecerem. Né? Eu acho que a grande revolução que a gente está vendo é uma revolução que tem relação com a parte financeira. Né? O dinheiro é mais acessível para mais pessoas. E isso motiva e faz com que a sociedade como um todo cresça. Né? A gente começa a melhorar enquanto sociedade, por simplesmente porque a gente tem mais dinheiro injetado em outros locais. Isso não quer dizer que está mudando efetivamente de mãos, é só você olhar o caso da XP, né? Os caras começaram também, cresceram desgraçadamente, e aí o que acontece? O Itaú vai lá e compra. Sim. É normal, entende? É normal, faz parte. É o sistema que a gente vive. Mas é legal de entender que os pequenos têm uma chance muito boa de conseguir emplacar algumas boas ideias, porque eles estão lá, porque eles estão vendo a possibilidade de resolver problemas específicos. Problemas reais, né? Problemas reais e... suficiente para fazer. É o mesmo caso da Superlógica, lá com o Cera, né? O Luiz e o Carlos Cera, que foram meus chefes lá na Superlógica. Cara, o que os caras fizeram ali é fora de série. É fora de série. Empresa de orgulho, né, de empresa nacional. E você acha que o Brasil tá mais propenso, está ganhando espaço um pouco nisso? Você está falando, nós vamos entrar nesse assunto, mas assim, já dando uma pincelada aqui. Uma coisa é olhar, né, como era o mercado
dos Estados Unidos, para quem estava lá no entorno de Stanford, no entorno de Harvard, muito dinheiro, né? E o Brasil sempre teve meio marginal a isso, né? Tanto que a questão de ecossistema, ela vem ficar em moda, vamos dizer aqui, de 3, 4 anos para cá, que a gente começa a ouvir e ver muita iniciativa, muito mais iniciativa, e a gente vê muitos investidores, né, batendo na porta, começando a perguntar como é que é isso. A gente vê aqui pela própria WeGo, né, essa aproximação que a gente faz, e a gente começa a perceber que talvez um pouco as condições das políticas econômicas, né, que o Brasil vem se transformando, né, a taxa de juros onde está, favorece a entrada de capital de risco maior. E aí você começa a ter, historicamente, histórias, né, como você falou da própria Superlógica, você tem Movile, você tem iFood, você começa a ter aí, começa a chamar a atenção. Isso abre estrada para profissionais de growth, né, de crescimento e tal. Você acha que isso está melhorando no Brasil? Como que é a tua leitura em relação, você que esteve lá fora, pegou a onda desde o começo, que momento nós estamos aqui? Cara, eu acho muito ruim, na verdade, a comparação com outros lugares. É a mesma coisa que quando, sei lá, quando você está com uma startup ou com qualquer outro tipo de empresa, você fica só olhando lá de fora e aí você acaba não cuidando do teu do lado de dentro. A gente tem problemas estruturais muito sérios aqui no Brasil. Assim, desde o racismo, sim, né, que é um negócio que vem aí na nossa fundação, a gente o país foi fundado em cima disso, até outros pontos que levam o dinheiro para fora e não para dentro ou para fazem ficar aqui. Então, assim, né? Esses problemas a gente não vai resolver olhando para fora, na minha opinião. Tá a gente vai resolver olhando cada ponto de melhoria que a gente precisa ter, né? E assim, não são poucos, a gente tem muita coisa para resolver por aqui. E tá melhor. É um mar de oportunidades também, né? O que é um mar de oportunidades também. Se você tem problema, você tem como propor solução para isso, né? Tem, cara, tem. Mas esse é o ponto. Porque eu acho que entender qual é o problema é uma coisa que não acontece normalmente. A gente demora para sacar o que está acontecendo de verdade. E aí, o demorar para sacar o que está acontecendo acaba fazendo com que a gente não se mova e a gente não age. Então, uma coisa é a compreensão do fenômeno, do problema, e outra coisa totalmente diferente é o que você vai fazer, como você vai agir para resolver. E no meio ainda tem um monte de coisa que precisa rolar para você fazer com que as coisas saiam do chão. Mas, assim, eu vejo com muito otimismo. Eu penso seriamente, assim, eu tenho 2 filhas. Eu penso em transformar, em melhorar a situação nesse país para que elas vivam aqui. De verdade, eu já morei fora, eu adoraria morar fora de novo. Eu fico com isso às vezes na cabeça, mas por outro lado eu falo, cara, meu lugar é aqui. Né? É aqui que eu nasci, eu quero fazer com que as coisas funcionem aqui. Não adianta você sair, porque o problema vai continuar aqui. Né? E aí a minha família, os meus irmãos, minha mãe, todo mundo vai continuar aqui. Cara, a gente tem que resolver o nosso problema aqui. Eu vejo, tem um amigo meu, o Paulo, ele tem uma startup chamada Tracto, lá em Maceió. Tá, inclusive, conheço a Tracto. Fui palestrar no evento deles ano passado. Legal. Aí conversando com ele, com o Kepler, e a gente estava conversando mesmo, assim, de forma mais genérica ali, sobre como as coisas estão funcionando. E eles estavam contando que, tipo, a Tracto era a única startup, assim, funcionando na cidade. Depois deles vieram mais algumas. Mas, assim, eles meio que inventaram um sistema ali. Um ecossistema. E, cara, isso é do caralho. Eu posso falar palavrão? Desculpa. Claro, fica à vontade. Aqui você fala, depois a gente... Pode cortar. Mas, assim... mas é do caralho. Os caras fizeram um negócio do nada. Eles não fizeram uma startup. Eles fizeram uma comunidade. Mas pensa que uma startup, ela não precisa só de um espaço e colocar gente lá dentro. Não é por aí. Você precisa ter faculdade para suportar o incremento de tecnologia e inovação. Você precisa ter pessoas capazes de fazer aquele negócio sair. Você precisa de relacionamento, negócio, dinheiro, então a capital. Cara, é muito, muito forte fazer as coisas. O ecossistema mesmo, né? Um pouco da tríplice hélice, né? Um pouco você pegar informação para conseguir fazer as coisas rodarem. Então, se você é o primeiro, você vai sofrer pra caramba.
Mas eu acho que é um pouco disso que a gente está vivendo, aquele negócio, sabe, de pisar nos ombros de gigantes. Sim. É muito usado na ciência, né? Então, pô, eu falei aí um pouquinho, a Descartes, Francis Bacon, e, né, pô, você começa a trazer as coisas, um pisa no ombro do outro e vai melhorando a inovação, o conhecimento, e aquilo que você vai trazer de novo para a próxima geração. Isso também acontece com o ambiente empreendedor. Hoje, Maceió tem um centro lá com várias startups. Campinas, hoje, tem um centro com várias startups. São Paulo, centro com várias startups. Então, a partir daí, você começa a pensar que, inclusive, poxa, uma dessas startups virou uma puta gigante, que é o iFood, que veio da Móvel. Então, cara, não é um negócio que sai do dia para a noite. Mas... Não sai, não nasceu, né? Não. Tem um negócio Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, como diz o outro, né? Mas você precisa de um baita suporte por trás para fazer que as coisas aconteçam. Mas a consciência, né, de ecossistema, de tudo isso que você está trazendo, né, eu acho que assim, a gente vê... por exemplo, eu me dou conta, né, deste universo no início de 2018. Nós estamos falando aí de 2 anos e meio. Nessa janela, eu conheci, eu revisei a minha base de amizades e de relacionamento na ordem aí de pelo menos 400 nomes novos, né, pessoas que eu conheci nessa janela e que hoje fazem parte do meu dia a dia. Foi justamente num evento que teve na UIME, aí em Campinas, um lugar diferente. Conheci lá o Omar, conheci a Share, o Share Talks, né, um evento lá do Luiz. E aí eu falei, mas caramba, que lugar é esse? Né? Eu sempre faço questão de contar, porque eu acho que é muito rápido a maneira que, apesar um pouco assim de eu ter vivido uma jornada muito intensa dentro do corporativo e também com consultoria para grandes empresas e tal, eu senti que ali existia alguma coisa diferente e que eu não tinha tido contato até então. Era uma galera, um pessoal jovem, era um jeito novo de pensar, era uma outra literatura que eu tinha aqui atrás, era outras coisas. E quando eu decido, né, eu até sempre brinco o seguinte, eu falo, não sei onde essa molecada vai estar, mas daqui a 5 anos, mas eu quero estar junto. Eu vejo hoje, quando eu comparo com a maior parte dos meus amigos da minha idade, aqueles que estão cumprindo sua jornada corporativa estão em fase de aposentadoria. Pô, eu empreendo desde os 36 anos de idade, quando eu pedi demissão, né, para poder empreender. Então, assim, eu vejo que existe uma mentalidade nova se proliferando, se propagando. E é nesse sentido que eu fiz a pergunta, né? Que eu falei, quer dizer, o ambiente ele não está mais propício, né? Não comparando exatamente se a nossa realidade deve ser igual ou não de outros países. Mas o Brasil está amadurecendo, né, e criando oportunidades e até espaço para surgir novas profissões. Né? O que é um growth hacker, né, há 3 anos, 4 anos atrás? Eu nunca teria ouvido falar disso. Né? Hoje, né, a gente já tem aí especialistas como você e como tantos outros nomes que estão encontrando espaço e estão sendo procurados pelas empresas, né, para poder desenvolver o seu trabalho. Né? Sim, total. É um amadurecimento, né? É um amadurecimento do mercado e que acaba encontrando também outros problemas, né? Por exemplo, você encontrar um profissional que entenda do que é necessário para trabalhar com isso. Sim, é muito novo ainda. Não é novo para nós que estamos no ecossistema, mas... Isso na faculdade, né? Assim, eu tenho... Assim, você não tem ideia, eu tenho inúmeros defeitos e problemas enquanto profissional. Eu tenho certeza que você tem, todo mundo tem, ninguém é completo. Uhum. Mas a questão do tempo de estrada, cara, te dá uma visão para algumas coisas que outras pessoas não vão. É isso aí. É engraçado porque tem muita gente hoje trabalhando com certificação ou tentando preparar esses profissionais. Mas imagina que um cara que dificilmente uma pessoa que está saindo hoje com 19 anos aí indo para o mercado e querendo trabalhar com isso, ele entende mesmo que seja minimamente de negócios, tá? Você precisa entender de negócios para poder trabalhar um pouquinho melhor. Não vai resolver tudo, não, pelo contrário. Sim. De tecnologia. O cara de growth, ele tem um cara que tem que entender de um bocado de coisas, né? Legal. E assim, não é um nível super profundo, é entender, te conhecer mesmo,
ter contato. Dá uma detalhada nisso, né? Porque aqui a gente tem sempre um contexto educacional e apesar da nossa audiência, da maior parte, saber o que é isso, é legal, né, ouvir um especialista falando. Qual que é o job description aí, né? O que um growth hacker precisa saber para ter êxito dentro dessa jornada? Eu acho que é uma questão assim, eu vou até voltar um passo, né? Eu gosto muito do termo cientista do marketing, né? Que é um conceito que vocês criaram, é isso? É um conceito que a gente criou para ter uma diferenciação lá dentro do Growth Labs. Quando a gente começou, a gente estava falando, poxa, a gente tem que escolher o nosso pedacinho aqui, tem que fazer uma coisa um pouquinho diferente do que a galera faz, porque até para nos queimar, porque tinha muita gente falando de growth hacking, né? Tem alguns profissionais que são fodas, que eu conheço, que fazem um trabalho do caramba, e tem outros que fazem um trabalho muito bosta, sabe? Assim, muito, muito ruim. E aí o cara só pega, porque assim, não tem uma certificação, você não vira PMO, né? Alguma coisa, não, você vai lá e fala, agora eu sou growth hacker, entendeu? E aí você, então, isso é o novo mundo. É o novo mundo. Eu não estou dizendo nem que é ruim, nem que é bom. É uma questão só de entender que a certificação do cara, na verdade, acaba sendo o tanto de cagada que ele já fez na carreira e que ele aprendeu com isso. Então, acho que em relação ao growth hacking, tem um outro ponto também que eu acho que é legal de tocar, mas em relação à nomenclatura, né? Mas muita gente também começou a não usar mais growth hacker e começou a usar growth marketer. Tá. E assim, eu acho isso muito mais aplicável à realidade. Eu, por exemplo, eu não sei se eu conseguiria me considerar um growth hacker do ponto de vista de, assim, entrar numa empresa e falar, cara, olhar absolutamente tudo e falar, meu, a gente está precisando fazer um M&A aqui, tá? E essa capacidade, entende? Tá. Eu entendo um pedacinho ali do negócio, né? Eu entendo de várias coisas, eu tenho um conhecimento, eu tenho um conhecimento mais sólido, mas eu não conseguiria entrar numa empresa e falar, cara, vamos fazer M&A, vamos pegar aquela empresa, vou comprar isso aqui. Não, esse é um conhecimento de business, né? Um conhecimento de negócio. Gestão pura. Precisa ter ele, e você precisa ter ele, independente do nível, você precisa ter ele, porque senão você não sai do chão. E aí, o que eu estava falando para você de idade, não necessariamente a idade, né, mas o cara que sai da faculdade, ele não vai ter não vai conseguir, porque não faz parte da realidade. Uma coisa é você ler sobre, outra coisa é você praticar. E praticar quer dizer que você vai ter um monte de erro aí no meio do caminho. Então, é só esse tipo de coisa, assim, na nomenclatura. Pô, eu estou chamando de marketing científico porque, primeiro, eu trabalho especificamente com marketing. Tá? Então, pedaço de vendas, pedaço de marketing, eu estou lá. Eu entendo profundamente de processos de venda, profundamente de processos de marketing, né? Eu sou um cara técnico ali e também tenho um pouco de conhecimento relacionado aí a negócios, tenho um pouco de conhecimento de psicologia para conseguir trabalhar com a cabeça. Eu tenho um pouco de conhecimento em automação, né, a parte tecnológica. Então, você tem que ter esse contexto para conseguir fazer alguma coisa, senão você não sai do chão. E o tal do growth hacker, né, ele normalmente é chamado como salvador da pátria. Só que isso não é verdade. Então, são cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer as coisas rodarem, porque, primeiro, né, se alguém te contrata para começar a trabalhar dentro desse mercado, o cara provavelmente ele está atrás de um resultado milagroso. E normalmente ele também não sabe especificar, né? Pelo menos assim, ele não sabe o que ele está querendo, ele imagina que seja um desejo e não sabe o que está contratando. Ele não sabe o que ele quer, ele sabe que ele quer crescer. Ele não sabe como. Ele não sabe como. Se ele soubesse como, ele fazia sozinho, ele não te chamava. Exatamente, agora, esse é o precedente para gente ruim entrar. É isso. Então, assim, e ruim não é nem caso de ser ruim.
Às vezes de experiência mesmo, que é o que você falou, é um aparato para, assim, eu acho que cada vez mais a exigência, né, competir por um cliente, competir por uma venda, exige cada vez mais conhecimentos. E você tocou em várias coisas, né? Você falou assim, aí, base analítica, né? Quer dizer, questão de dados, a parte matemática, a parte científica, a parte de automação, ferramentas, a parte psicológica, eu acho que ela nunca foi tão explorada no processo de sensibilização, de vendas de comunicação e vendas, como é atualmente, né? Nunca se foi tão a fundo dentro disso, né? Embora isso seja uma coisa super antiga. E aí você tinha profissionais, muitas vezes, de exatas, fazendo a parte analítica, né? Profissionais um pouco mais criativos, fazendo os anúncios, né? Aquilo que era, tal. E essa parte psicológica, ela ficava um pouco mais subliminar. Hoje não, né? Hoje a disputa palmo a palmo aí pela retenção, pela aquisição e a retenção de um cliente, você tem que lançar a mão de inúmeras ferramentas. E aí é esse um pouco que é o profissional que, de alguma maneira, encanta os olhos, né, de quem precisa vender, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Mas eu voltaria, assim, tranquilamente alguns passos, né? Eu falo sobre coisas, por exemplo, que eu estou trabalhando em mim hoje. Por exemplo, gestão de pessoas. Legal. Eu estudei gestão de pessoas na minha vida. Hoje eu estou tendo que estudar para melhorar enquanto gestor. Né? Eu entendi, eu não sabia, mas eu descobri que eu era um gestor medíocre. Então você tem que trabalhar em cima disso. Você tem que melhorar, porque você não tem como gerir pessoas bem se você não entende gestão. Né? Eu estou falando desse ponto porque para mim isso é uma coisa que me dói. Falar uma coisa dessa. Não, mas reconhecer o sei que não sei é o primeiro passo para você se aprimorar, né? Eu acho que é importante isso. É exatamente, Feijó. E cara, é uma coisa que eu estudo pra caramba. Eu mesmo tenho uma equipe grande hoje, né, que eu comando. E é muito legal quando você consegue abrir e falar, cara, eu não sou expert nisso, eu sei da ferramenta, eu sei da parte técnica, você vai precisar fazer campanha, eu resolvo. Mas eu não sou o cara disso. Então, ao invés de você simplesmente pegar e transferir, terceirizar, cara, não, vou aprender. Então, esse é o ponto que eu estou hoje na minha carreira. Eu estou melhorar a gestão. Por outro lado, se você precisar de alguma coisa relacionada à psicologia, relacionado a marketing em si, relacionado, sabe, você resolve. Então, você tem que juntar isso tudo dentro de um profissional e não é uma coisa simples. Tem alguns caras que eles são muito fora da curva, eles têm uma facilidade muito maior, né, com algumas coisas, por exemplo, como negócio, com vendas. Quem tem facilidade com vendas, em qualquer momento, em qualquer lugar, na humanidade, o cara é rei, entendeu? Sim. Por mais que ele não tenha tanta familiaridade com a ferramenta, porque você consegue contratar uma pessoa que te ajude com a ferramenta, com a parte ferramental, você entender de vendas. E vendas, entender de vendas é entender de negócio, entender de fazer uma negociação, entender de como funciona o mundo. Né? Eu acho que essa, para mim, a gente nem tocar nesse assunto, mas essa para mim é a maior qualidade. Se você é capaz de vender, você consegue trazer o resto e consegue fazer com que as coisas funcionem. Legal. E você acha que essa dificuldade, por exemplo, na sua visão, qual que é a maior dificuldade que as empresas, né, encontram aí, né? A gente acabou indo um pouquinho, eu queria depois ouvir falar um pouquinho da Suno, mas a gente está falando bastante do growth, né? Assim, quando você fala de marketing científico e tal, o que você tem encontrado no campo de batalha aí, né? O que as empresas, né, quando batem a sua porta, o que elas estão procurando, qual que é a dificuldade que elas têm e o que vocês conseguem ofertar? Como é que você cria os atalhos para essas empresas? Como é que funciona esse dia a dia no campo de batalha aí? Assim, quando eu abri o Growth Labs, junto com o Felipe lá atrás, a ideia era muito simples. A gente não é capaz de, enquanto agência, resolver os problemas de empresa nenhuma. A gente poderia, por exemplo, fazer um anúncio para o cara, né, e levar tráfego para ele, a gente poderia converter, só que tudo isso não é sustentável. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, o que a gente começou a pensar? A gente precisa treinar os times e fazer com que os times funcionem. Então, o que ele precisa saber?
Eu tenho um time de 5 pessoas. O que esse cara X precisa saber? O que o Y precisa saber? Né? O que eles precisam entender e fazer para poder fazer rodar o negócio? Porque a maior parte das empresas, elas têm times muito júniores de marketing, tá? E eles normalmente não estão direcionados a dados, eles normalmente estão direcionados a conseguir fazer, a dar resultado, né? Eles estão direcionados muito mais à tarefa, né? Então, se você direciona a tarefa, do outro lado, você tem tarefa resolvida, só isso. Tarefa resolvida, exatamente. E, basicamente, esse foi o escopo e foi o que a gente tinha pensado. Então, o Growth Labs é uma empresa que faz isso hoje. Hoje, eu não estou à frente do Growth Labs em si, tá? Mas continuo rodando e fazendo tudo exatamente como fazia antes. E tem também mais esse pedaço de agência para resolver coisas pontuais. Mas o principal, e eu de verdade, eu acredito nisso muito, tá? É que até o Anderson do Xará, que toca o Growth Labs hoje, ele fala muito nisso também. Ele fala, cara, quando a gente está tocando a operação, normalmente as pessoas estão esperando uma bala de prata. E assim, a questão não é sobre existir ou não a bala de prata. Ela pode até existir. Mas até você chegar nela, cara, tem tanta coisa para rodar, tem tanta pedra, tem que entender o negócio, o modelo de negócio, entender como as coisas funcionam, entender o que você pode fazer para rodar, o que você pode fazer para melhorar, que teste você vai fazer, né? Eu tenho uma área hoje dentro da Suno, que ela é uma área de experimentação, né? E eu toquei ela por algum tempo diretamente, hoje eu tenho já um gerente lá tocando, e, assim, super bem, inclusive melhor do que eu tocava. As coisas, assim, funcionam muito bem quando você dá foco e você tem um conhecimento, né? Então, o chegar numa empresa e falar, cara, faça assim, assim, assado, porque eu já tive a experiência, vai funcionar com você, é 1000 vezes melhor, agrega muito mais do que simplesmente terceirizar um pedaço de serviço. Porém, tem muita empresa que precisa mesmo dessa terceirização antes de passar para o próximo passo, que é transferir conhecimento, basicamente. Então, transferir conhecimento, você tem que estar pronto para isso, né? Às vezes eu quero que faça, eu quero que vocês transfiram o conhecimento, mas e aí, quem que vai fazer? Tem um carinha ali. Cara, para começar, eu acho que isso é um risco enorme, porque a pessoa pode sair qualquer momento da empresa, né? Pode estar andando na rua, é atropelado, né? Então, assim, você precisa ter uma equipe lá dentro para poder fazer com que essas coisas aconteçam. Mínima, tá? 2, 3 pessoas, você já consegue fazer um negócio fabuloso. Ou, aí eu pego e uso o serviço de agência. Esse é um desafio, na verdade, né, que não é de hoje. Eu acho que desde que o mundo é mundo, né, quando a gente fala em gestão, né, e eu gosto muito do modelo do Kaplan e do Norton, né, o BSC, que ele consegue relacionar basicamente esses pontos, né, a perspectiva financeira do investidor, né, toda a questão que envolve o marketing e venda, que está relacionada aí aos valores criados pelo cliente. Não é diferente do processo, os processos internos, né? E a gestão do conhecimento. Quer dizer, gente qualificada, motivada, cria processos melhores, né? Cria ferramentas melhores, cria valor para o cliente e traz resultado financeiro para o investidor, em última análise. Então, assim, e aí é muito importante, né, o que você fala, porque eu acho que a maturidade do gestor está na medida em que ele vai se conscientizando que existem na sua jornada também, tarefas que ele tem que deixar de fazer e tarefas que ele tem que aprender a fazer. E quando você fala assim, olha, assim, gerir pessoas, né, quer dizer, a gestão de pessoas passa a ser uma dor que eu preciso resolver no meu estágio atual, significa uma consciência que a empresa precisa crescer e você precisa, quer dizer, contratar pessoas melhores que você e, em última análise, alguém que te demita, né? Quer dizer, eu costumo dizer isso. A contratação ideal é quando você contrata alguém melhor que você e te demite. E você vai para o conselho, né? Vai ficar lá. É isso, mas a ideia é essa: é você preparar pessoas melhores e contratar pessoas melhores. Isso, capaz de criar coisas que nem você criou. Você dá o start inicial e que essa empresa ela comece a entrar. E aí é importante a questão dos processos, né? Porque os processos, de alguma maneira, vão garantir minimamente esse crescimento. Mas as pessoas, as novas ideias, vão reformular esses processos, vão melhorar esses processos. Pois é. Eu acho que
É o coisa. E você vai mudando também um pouco a cabeça, né? Em relação ao processo, porque o processo é uma coisa que assim, é tão demonizada no ambiente, mas, cara, eu acho que é uma questão de momento também, sabe? Momento, o tamanho da empresa, no momento que ela está. Cara, você passou das 100, 150 pessoas, não dá mais para contar assim, entendeu? Não tem como. Você tem que ter playbook, você tem que ter manual, você tem que ter processo, você tem que, porque é onde você vai medir resultado, né? Quer dizer, é uma faca de dois gumes. Aí você começa, toda vez que você põe processo, você tem um certo engessamento, né, no processo de criatividade, mas por outro lado, você também tem resultado, performance. Esse é um dilema, né, que o gestor tem que resolver aí ao longo da vida. E aí, com a entrada de investimentos, isso tem um peso maior ou menor, né? Você tem os investidores, porque aí todo mundo está esperando o resultado. Isso... Exato. Aí o investidor, na verdade, todo mundo fica confundindo investidor com jogador de pôquer, né? Assim, não é assim, cara. O cara tá colocando dinheiro lá, ele quer o retorno dele. Claro. Né? Ele quer o dinheiro de volta, ele não quer o mesmo dinheiro, ele quer 10, 20, 30 vezes, exponencialmente vezes, sei lá. O ponto é que se ele não sabe nem o que está rolando lá de dentro, como que ele vai colocar dinheiro ali dentro? Né? Então, eu acho que é muito essa a questão, né? Quando o cara está buscando um crescimento. Mas falando de investimento, já me conta um pouco. Apresenta a gente, fala um pouquinho, dá um resuminho da Suno Research para a galera. E o que é que você está fazendo lá? Você está fazendo os outros ganhar dinheiro, é isso? Basicamente isso, né? Hoje, o meu papel aqui é gerir alguns times. Eu tenho time de growth, eu tenho time de mídia paga, eu tenho time de inbound, time de inside sales, time de data analytics. Então, assim, eu tenho vários times lá dentro com um objetivo ali só, que é melhorar o nosso crescimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse outro trabalho, né, que é o foco, olhar na melhoria na melhoria da qualidade do investidor brasileiro. A gente está aqui, nós somos uma casa de recomendação de investimento. A gente está aqui com um objetivo único de melhorar o Brasil, tá? De fazer as pessoas investirem mais, de fazer as pessoas... Esse dinheiro é uma coisa muito louca, né? Porque ninguém para pensar nisso. Né? Mas quando você pega e você investe dinheiro em uma startup, por exemplo, que é uma das maneiras que você pode investir, você não está só colocando dinheiro esperando o negócio multiplicar. Você está colocando dinheiro numa empresa de verdade, que está aqui dentro da tua comunidade, do teu raio de atuação, que está contratando gente, consequentemente reduzindo até criminalidade. Você não pensa nesse tipo de coisa, mas o que você está fazendo é transformando a tua comunidade. E aí, você vai ter mais dinheiro, tua comunidade vai ter mais dinheiro e todo mundo é empoderado. E isso é transformador. E uma vez que você começa a colocar dinheiro, vou colocar dinheiro numa small caps ali, né? Uma empresa que tem um franco crescimento, uma scale-up, cara, esses caras vão contratar gente a rodo, eles vão fazer com que o mercado do local mude, eles vão fazer com que mais dinheiro circule por ali. Então, assim, são questões que acabam ajudando o todo do país. Eu sou muito favorável. Eu vou ser honesto contigo, antes da Suno, eu investia só em renda fixa, né? E depois da Suno, eu comecei a olhar para outras oportunidades. E não só aquelas que a gente tem ali fáceis no B3, mas também, inclusive, de investir em startup. Olhar e falar, cara, vamos, de repente, colocar um dinheiro. Ou mesmo investir com um pouco de conhecimento, que é o caso das mentorias. Eu faço bastante mentoria, dou mentoria para ACE, dou mentoria... Está convidado já para vir fazer mentoria aqui para o WeGo também, né? Que você ainda não veio nos nossos programas, mas para mim gravado aqui, hein? Está prometido. Para mim é a minha maneira de contribuir, tá? É o que eu vejo assim, porque quando não tem nada mais legal do que você ajudar com algum conhecimento muito específico que você tenha e que vai realmente ajudar essa pessoa, que o cara, ninguém vai saber de tudo. O cara que, sei lá, que é administrador, ele sabe de administração. O cara que é de vendas, ele sabe de vendas. O cara que é de marketing, ele sabe de marketing. E assim, dificilmente você tem uma relação assim de tantos pontos de contato quando você tem dentro dessa área de growth. Então, quando
normalmente olho alguma coisa, olho uma operação mínima e o cara fala, pô, tô precisando vender mais, às vezes fica muito fácil, você correlaciona. Você, enquanto você fala, já volta ali a experiência, fala, pô, isso aqui eu já vi acontecer, eu fiz assim, assim, assado, ou outra pessoa fez assim, assim, assado. Talvez você possa explorar esse caminho. E nessa pessoa vai buscar, vai caçar e vai colocar para rodar e vai ter o resultado muitas vezes. E quando ela tem o resultado, ela acaba favorecendo de novo a comunidade, isso está voltando para o país. Criando impacto. Eu queria só. Aqui a gente é sem educação mesmo. Aqui o convidado está falando, a gente interrompe, a gente fala no meio. Assim, desculpa, mas já vamos falando. Mas assim, mas você tocou num ponto que eu acho crucial, porque, né, e isso é uma coisa que eu comecei a ver também, acho que na perspectiva dos investidores deste mercado. É que às vezes não é só a grana, né? Quando a gente está falando, inclusive, né, de smart money, especialmente em estágios mais iniciais, você vê muito dessa questão, dessa chegada do capital, mas também com a reboque vem um conhecimento, ou network, ou alguma coisa tal. Mas você pega, por exemplo, o exemplo de cases como o próprio Uber, né? Aí você fala assim, pô, mas o Uber até hoje, ele ainda vive de investimento, não sei o quê, tá. Cara, mas só a transformação na sociedade que ele promoveu já pagou todo o investimento que foi feito. Então, mesmo que você não tenha tido efetivamente um retorno financeiro, o retorno para a comunidade, o retorno que essa movimentação fez em termos de comportamento humano, já se justificou. Né? E eu acho que é muito isso que acaba acontecendo no mundo das startups, né, dessa cabeça desses jovens empreendedores, especialmente, que assim, tem muito de propósito na coisa, tem muito de tentar resolver problemas, dores reais, né, daquilo que afeta. E muitas delas não vão conseguir atingir o apogeu, mas vão resolver aquele problema, e aí vem aquilo que você falou, daí virão outros, né, que vão pisar nas costas desse pioneiro, desse gigante, e vão fazendo cada vez mais. Então, eu acho que existe uma consciência realmente de investimento, claro, a coisa não é linda, né? Não são flores, mas existe uma mudança de pensamento também, né? Que é um pouco daquilo que você falou, só investir em renda fixa. Quer dizer, investir numa empresa internacional, estou mandando para lá. Pô, isso também pesa na minha decisão de investidor hoje, quando eu vou... Estou falando assim, peraí, tem uma startup aqui que resolve uma coisa que eu acredito, tem um propósito que eu acredito, eu vou estar colocando um dinheiro aqui também para tentar resolver isso daí. Cara, acho que isso é super válido, né? É super válido entender como que o mundo funciona. Tem um livro que, inclusive, eu super recomendo, que é esse aqui, ó. Princípios do Ray Dalio. Cara, aqui, tá vendo? Tá, legal. Tá? Cara, esse cara, o Ray Dalio, é um puta do investidor, né? E mais do que ser um baita investidor, né, de entender como funciona o dinheiro, ele entende muito bem como funciona o mundo, né? E essa compreensão de mundo acabou mudando a cabeça dele, a maneira como ele trabalha para conseguir contribuir, e não só contribuir, para conseguir ganhar mais dinheiro também. Uhum. Porque a gente, eu sinto isso, assim, a gente no Brasil, a gente ainda tem um pouco dessa mentalidade que dinheiro é proibido, sabe? Dinheiro é feio, né? Ganhar dinheiro é feio, né? Pobreza é proibido, pobreza é mal, é ruim. Ela faz mal para todo mundo. Quem tem dinheiro não sofre de fome. Quem tem dinheiro, entende? Não sofre dos males, a saúde. Não é. Isso não é ruim. Dinheiro é bom. Dinheiro cura. Dinheiro melhora. Então, assim, a gente tem que melhorar muito a nossa relação com o dinheiro para conseguir fazer que as coisas melhorem para a gente, para a nossa comunidade, né? E por comunidade, estou falando realmente comunidade, tá? Estou falando a nossa cidade, estou falando o nosso estado. Sim, o ecossistema como um todo, é isso aí. Como um todo. Todo mundo reclama que a criminalidade é terrível. Cara, mas espera aí. Se todo mundo tem dinheiro, se todo mundo, sabe, vive mais ou menos bem, eu não tô levantando nenhuma bandeira, não estou falando... Né, não, claro. É mais um ponto de que
quando o dinheiro existe ali, tá? Quando ele transita ali, você reduz os problemas, você minimiza os problemas e você vai melhorando. Aquela questão do pisar no mundo. Você não sana todos os problemas, você não consegue comprar a felicidade, você não consegue comprar a vida, mas você consegue resolver. Sorvete que é quase a mesma coisa, né? Vamos combinar. Ambição e ganância, né? São coisas que às vezes têm alguns pontos de tangência, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Eu acho que é uma questão de, ok, eu vou abrir uma startup. E assim, e não só abrir uma startup, eu vou abrir uma startup que vai mudar o mundo. Tem um cara, que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele também tem uma empresa de investimento, né? Social Investment, eu não lembro o nome dele, na verdade, mas depois eu vou passar aqui e você coloca aí no link do vídeo. Legal. Mas esse cara foi um dos diretores do Facebook e o cara é um cara muito foda, muito foda. E ele viu o quanto a sociedade acabava tendo problemas por conta do dinheiro também, tá? Por conta do dinheiro. E ele falou, não, eu vou fazer, eu tenho dinheiro, né, ele saiu do Facebook cheio de dinheiro, falou, não, eu tenho dinheiro, vou abrir uma empresa que vai investir aqui em projetos que são bons, que vão funcionar e que vão melhorar o mundo. E esse cara, ele começou a fazer isso e colocar isso em prática. Ele começou a ver o quão difícil é para você tirar uma ideia do papel que faça diferença. Tá? Porque nada contra iFood, por exemplo, não, mas assim, não estão mudando o mundo. Tá? Eles estão ajudando pra caramba, principalmente no momento que a gente vive, mas eles não estão mudando o mundo. Agora, uma empresa que vai mudar o mundo, que vai, sei lá, dar vacina, que vai transformar a água em água potável para as pessoas, que vai acabar com a fome, esse tipo de ação, ela surge em muito menor escala, mesmo no ambiente. Os projetos do Bill Gates lá, né? Os projetos do Bill Gates, exatamente. Mas mesmo esses projetos, eles só aparecem quando o ambiente é propício para isso. Ou seja, muita gente está lá dentro, muita gente está investindo em outras coisas. Muita grana. Tem muito dinheiro rodando. E aí alguém fala, cara, eu quero fazer isso. Porque assim, não é todo mundo que vai querer ajudar o ecossistema. A pessoa, normalmente, ela está procurando resolver um problema específico ou de alguma pessoa ou dela. Mas quando o ecossistema ajuda, quando tudo está direcionado para isso, tem mais dinheiro fluindo, o mundo fica melhor. Então, acho que é um pouco do que eu acho legal, tá? Fintechs para microcrédito. Temos várias fintechs para microcrédito, viu? Existem já. O Cássio é um querido nosso amigo também participou do programa de aceleração do primeiro batch nosso, aí ele também é consultor também, ele sempre está acompanhando, sempre tem aí alguma participação. Obrigado, Cássio, pela contribuição aí. Mas assim, você está falando, né? O Jorge Paulo Lemann, tem uma frase que eu gosto, que ele fala assim, depois que você ganha o primeiro milhão, né, você fica ávido para ganhar o seu 10º, né? Depois que você ganhou 10 milhões, cara, de 10 milhões para 100 milhões, pouca coisa vai mudar a sua vida. Acima dos 100 milhões, cara, não vai mudar nada. Quanto dinheiro entrar, não vai mudar absolutamente nada. Então, é o momento em que o dinheiro deixa de fazer sentido, que faz sentido você pegar todo esse aprendizado e devolver para o mundo sobre alguma forma, né? Ajudar outras comunidades. E aí vem todos os projetos, né? Que Fundação Lehman e tudo assim, tem aí, né? Que acaba um pouco dentro dessa linha que você está fazendo. Eu acho que acaba sendo os grandes projetos transformadores realmente de uma sociedade, de alguma forma, eles precisam realmente de grandes aportes, né? E aí acaba passando... Eles precisam ir assim, a gente, quando isso acontece, quando a gente está trabalhando, estou até procurando aqui o link para você encontro fácil, mas quando a gente está procurando e a gente está tentando e forçando a barra mesmo para ser disruptivo de alguma maneira, tá? A gente consegue trazer mudanças estruturais, tá? Que eu acho que são... Nossa, é isso daí. É o que acaba mudando de verdade o mundo, né? O dinheiro estando aqui, você já vai ter uma mudança gigante. E você aportando um pouquinho mais aí para tentar fazer com que a gente tenha mudanças estruturais, cara...
A gente Ô, Anderson, muito você bom. procura aí, eu vou aqui, a gente passou por uma série de temas aqui, falando um papo delicioso, né? Que uma hora passa muito rápido, né? A gente podia ficar conversando. Bom, você já está convidado aqui para voltar, né? E Obrigado. a gente vou querer você aqui no nosso programa, não tão hackathon, começa agora em outubro, vamos ver se a gente consegue trazer você de novo para cá. Mas eu queria deixar aqui um pouco, eu queria trazer um tema aqui só como fechamento. Você trouxe uma referência de um livro e você comentou algumas coisas, né, das ações e dos efeitos colaterais, muitas vezes, que alguma coisa boa, né? Até você falou da questão do dinheiro, né? A questão do investimento, né? Tal, e os efeitos colaterais. O dinheiro é bom, mas muito dinheiro também tem seus efeitos colaterais. Tem vi essa semana, né? Já estava na minha lista aí, mas por conta de correria, acabei assistindo essa semana um documentário no Netflix que se chama O Dilema das Redes, né? E lá ele trata justamente dos efeitos colaterais, né, do que toda essa massificação de uso da tecnologia e do uso disso voltado para o consumo. O consumo em si não é nenhum problema, na verdade as pessoas acabam tendo acesso às coisas que elas precisam, e a sociedade se reinventa e traz produtos novos e tal, mas o grande plano de fundo ali nesse documentário é justamente a questão da manipulação e do direcionamento. De alguma forma, ali nós temos pessoas, executivos das big techs aí, de Google, Twitter, Facebook e tal, todos ali dando depoimento, né? E a gente vê, na verdade, assim, uma corrida, né, pelos growth hackers, né, pelas empresas querendo implantar mecanismos e tal, e ali a gente vê um pouco dessa reflexão sobre a história de você estar pensando numa coisa e daqui a pouco já está ali no seu Facebook. Pô, como é que esse negócio adivinhou meu pensamento, né? Tal do remarketing. Como é que você analisa isso aí, esse momento, e dentro da sua própria profissão e dentro daquilo que as empresas... Bom, o que vem pela frente, com tanto analytics, com tanta automação, com tanta inteligência, com tanta psicologia? Uma pergunta polêmica de fechamento aí. O que você acha que vem pela frente? Não sei se você viu esse documentário. Eu não vi, mas agora que você falou, eu acho que eu me liguei, porque teve uma galera falando a respeito dele, e ele falava bastante mal dos growth hackers. Uhum. Não. Ali você tem growth hackers dando seus próprios depoimentos, fazendo reflexões sobre algumas coisas, mas assim... Cara, eu vou falar isso contigo. Eu acho que o mundo mudou e a gente não consegue voltar atrás. Exato. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Então, assim, você tem duas saídas aí. Uma é você ignorar a mudança que existe no mundo, e a outra é você se adaptar, né? O Darwin já estudou bastante disso, e ele mostra que quem se adapta sobrevive. Então, eu acho muito ruim também a gente ficar só chorando assim, poxa, antigamente era assim, era assado. Até porque a gente costuma ter uma memória muito afetiva relacionada a... Ela não é direta, ela não é real. Se você olhar, esses dias eu lembro de ter visto um post do Ricardo Amorim falando exatamente isso, né? Ele tinha lá uma foto de 1800 e alguma coisa, a galera no ponto do trólebus aqui em São Paulo, né? E olhando o jornal aberto, ninguém conversando, todo mundo olhando pro jornal. E aí a mesma foto num lugar, não é o mesmo lugar, mas no futuro, né? Sei lá, um ano atrás, 2 anos atrás, não sei, todo mundo no ponto de ônibus, celular na mão. Então, assim... Eu já vi essa imagem. O ser humano não mudou tanto assim, tá? Uma mudança tecnológica que ela, na verdade, ela dá vazão a algo que já existe. Ela facilita algo que já existe. É a mesma coisa, por exemplo, e você começar a olhar, não é da minha época, mas, poxa, quando a TV começou no país, as pessoas começaram a se conversar menos. Eu tenho minhas dúvidas, né? Na verdade, eu acho que as pessoas pararam de falar enquanto elas estavam assistindo TV. Mas não quer dizer que elas estariam juntas.
naquele momento? O adolescente, ele com certeza ia para o quarto, ia olhar a revista, a mãe ia fazer alguma coisa, o pai ia fazer outra coisa. Tipo, eu de verdade, eu fico um pouquinho... eu me sinto incomodado com os puristas achando que o ser humano mudou drasticamente, como não... Cara, tanto não mudou, a gente também está falando agora desse novo normal, né? A pandemia, e não sei o quê, e mudou tudo. Mudou o quê? Me explica o que mudou. O atavismo está lá, as tendências primitivas, o hardware do ser humano é desde que o mundo é mundo, né? Tá aí. E outro, mesmo o comportamento não está tão diferente. A diferença grande que a gente tem foi, ok, muita gente perdeu emprego, porque não tinha mais como ir trabalhar. Isso, pô, é uma diferença do caramba. Mas você pensar, pô, o que o cara fazia no fim de semana? Assistia Netflix. O que o cara tá fazendo agora? Assistindo Netflix. O que o cara fazia para comer, né? Pedir iFood. O que ele está fazendo agora? Pedindo iFood. Mudou o nível, o grau, né? Mas os comportamentos não são comportamentos novos, né? Nada disso é novo. Exato. A gente está vivendo no mesmo mundo de antes. Pô, agora não pode sair de casa? Não, então segura aí um pouquinho em casa. Mas você faz as mesmas coisas. Sim. A galera vai se adaptando, né? Se adaptando minimamente, tem muita coisa. E, pô, não é gostoso sair com máscara na rua, né? Eu vejo por aqui, minhas filhas, elas ficam doidas dentro de casa, né? Ficam doidas, falam, porra, preciso sair, pai, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Aí eu levo, dou uma volta no quarteirão, volto para dentro. Cara, isso é diferente. Mas trouxe as coisas boas, por exemplo, se nós estamos nesse bate-papo hoje aqui, isso daqui é um estreitamento, uma facilidade que a tecnologia permitiu e que a situação favoreceu. Né? Mas então, esqueça, Jó, que a gente fazia isso antes também. Sim, fazia, né? Com mais dificuldade e tal, dependendo de deslocamento físico, não sei o quê, mas... Eu vou te dizer uma coisa que mudou, assim, para mim mudou bastante. A educação das minhas filhas. Né? A educação delas agora é toda online. Eu já fazia cursos online antes, muitos cursos online. Cursos online fora do Brasil, online. Né? Fazer curso, pô, isso é uma coisa que, assim, para muita gente está sendo novidade agora. Sim. Mas não é para todo mundo. Então, tipo, o negócio já existia. Tipo, a gente está começando a arrumar em uma nova direção. Então, com mais velocidade, né? Aliás, nova direção não, a mesma direção, mas com mais velocidade. Mas o cara, consolidado o caminho, né? Eu já estava fazendo muito tempo. Bom, só fazendo uma ressalva aqui, quando você... Feijó, eu deixei o nome, eu mandei aqui para você compartilhar, tá? Tem um link do YouTube com um vídeo desse cara que eu falei para você, que é o Chamar Palihapitiya, que era o cara que eu tinha recomendado, que eu falei, que pô, eu tô acompanhando os vídeos dele, o cara é fantástico, e é um investidor que me bem também. Tá? Legal, e esse daqui é o link, né? Esse é o link, é isso aí. Beleza, legal. Mas eu só queria fechar aqui com uma ressalva que você falou, que na invenção da televisão, né, o que o pessoal fazia antes da televisão? Eu não sei, mas eu sei que as famílias naquela época eram sempre muito maiores do que atualmente. Então, eu acho que na falta da TV tinha alguma outra coisa ali. Diz, né, os antigos, não sei nada da minha época também. Queridão, delícia estar esse papo aqui com você, muito show. Fica aí, nós estamos aqui já passando um pouquinho do nosso tempo, se por mim eu tocaria esse bate-papo a noite inteira contigo, mas até em respeito aí a você, né, que dedicando seu tempo, sua competência, e uma delícia estar aqui, fica aí o seu tempo aí para você deixar sua última mensagem aí, e obrigado pela tua presença, cara. Não, show de bola. Então, assim, só para deixar uma conexão, se você tiver algum problema relacionado também à growth da tua empresa, fica à vontade, pode chamar, pode dar um toque, dentro das possibilidades, eu dou meus pitacos, ajudo você. Além disso, tem o Growth Labs funcionando, de novo, eu não estou dentro da operação, mas tem meu xará, o Anderson também, correndo lá com todos esses processos, fazendo com que as empresas funcionem também, melhorem. Só para ter um papo lá com ele, se você precisar de alguma coisa. E é isso.
em relação a esse é o melhor, eu acho, dos mundos. Eu vou passar um link aqui para você também, Feijó, se você me permitir, para Claro. quem ainda não investe. Ó, se você não investe, está assistindo aqui e fala, pô, eu queria muito começar a investir, então eu vou passar um link aqui. A gente criou um plano, uma assinatura gratuita para quem quer começar a investir, tá? Então, pô, não entendo nada de investimento. Cara, pega aqui, dá uma olhadinha, tá bom? Dá uma olhadinha, assiste os vídeos, vê o que a gente tem dentro dessa assinatura e vai ser o primeiro passo aí para quem não investe ainda e quer começar a investir, quer aprender como investir, quer entender como é possível também fazer com que o dinheiro trabalhe para ele mesmo, né? Ao invés de ficar... Tem essa concepção, né? O dinheiro só vem quando eu trabalho. Não, não necessariamente. Tem outras maneiras. Então, acho que é uma coisa bem bacana e é também para ajudar a sociedade, principalmente num momento como esse que a gente está vivenciando. Ter uma assinatura gratuita lá da Suno é algo que está à disposição de todos que têm uma conexão de internet. Maravilha! Show de bola! Brigadíssimo. Galera, a gente vai ficando por aqui. Na quinta-feira que vem, a gente está de volta, né, com mais um papo como esse. Obrigado você que esteve com a gente aqui. Obrigado, Anderson, mais uma vez. Muito bom para você. Obrigado pelo convite. Se você está aí gostando dos nossos conteúdos, fique à vontade, também se inscreva no nosso grupo VIP. Deixa eu colocar aqui o nosso link, né? O bit.ly, o Eagle VIP. Você pode entrar lá, ter acesso às nossas mentorias, nossos conteúdos e tal. E nós vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta. We go together, we go fast, we go now. Ficamos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.